Sejam bem-vindos novamente, futuros escritores. Aqui quem fala é a Vitória. Estão prontos para mais um episódio da Cyberpoesia Inventada? Pois bem, a fim de guiá-los em nosso projeto, este episódio irá tratar sobre o livro escolhido mais a fundo. Você terá contato com mais alguns dos textos integrantes da obra Memórias Inventadas, de Manuel de Barros, que, aliás, aprendemos sobre sua vida e obra no episódio 2, o qual teve como principal foco a trajetória e literatura do autor. E como complemento, abordamos sobre o movimento no qual ele está inserido dentro da literatura brasileira. O episódio que você escuta neste momento tem como objetivo criar um espaço de proximidade entre o aluno e a obra. Vamos iniciar com a leitura de mais um poema encontrado em Memórias Inventadas? Dessa vez, você irá acompanhar a leitura do texto que leva o título de Escova. Eu tinha vontade de fazer como os dois homens que vi sentados na terra escovando o osso. No começo achei que aqueles homens não batiam bem, porque ficavam ali sentados na terra o dia inteiro escovando o osso. Depois aprendi que aqueles homens eram arqueólogos e que eles faziam o serviço de escovar osso por amor, e que eles queriam encontrar nos ossos vestígios de antigas civilizações que estariam enterradas por séculos naquele chão. Logo pensei de escovar palavras, porque eu havia lido em algum lugar que as palavras eram conchas de clamores antigos. Eu queria ir atrás dos clamores antigos que estariam guardados dentro das palavras. Eu já sabia também que as palavras possuem no corpo muitas oralidades remontadas e muitas significâncias remontadas. Eu queria então escovar as palavras para escutar o primeiro esgar de cada uma. Para escutar os primeiros sons, mesmo que ainda bígrafos. Comecei a fazer isso sentado em minha escrivaninha. Passava horas inteiras, dias inteiros, fechado no quarto, trancado, a escovar palavras. Logo a turma perguntou o que eu fazia o dia inteiro trancado naquele quarto. Eu respondi a eles, meio entresonhado, que eu estava escovando palavras. Eles acharam que eu não batia bem, então eu joguei a escova fora. Esse é apenas um exemplo de um dos belos poemas em prosa que o escritor manifesta a sua sensibilidade e grandeza no domínio das palavras. Escovar palavras é a expressão utilizada em suas próprias palavras, recordando sua infância no momento em que viu homens escovando ossos. E só depois compreendeu serem arqueólogos que buscavam vestígios de antigas civilizações naquele chão onde viveu, em Cuiabá, no Mato Grosso, a sua terra natal. A cena em questão o fez querer escovar palavras e escrever as coisas que via e sentia. A partir de uma análise metafórica da mensagem do texto, Manuel de Barros nos revela seu gosto por escavar poesia no concreto do dia a dia. Nesse sentido, pode ser observada como mensagem implícita, ou talvez até mesmo explícita, tendo em vista que a partir da leitura somos capazes de sentir o que é narrado pelo eu lírico, que o tempo pode nos roubar a força, a agilidade, a percepção clara das coisas, mas jamais conseguirá arrancar o consolo das palavras. De todas elas, as ditas, as não ditas, as escritas, as pensadas e, sobretudo, as inventadas. Consolo das palavras, empregado aqui referindo-se à ação de consolar, de tentar aliviar os sofrimentos, as dores ou as mágoas de alguém, ou de si mesmo a partir das palavras. Manuel afirma, na página introdutória do primeiro capítulo de Memórias Inventadas, tudo o que não invento é falso. Na obra como um todo, Manuel abre as memórias inventadas da infância a fim de eternizá-las. Afinal, já dizia o escritor em seu livro intitulado Gramática Expositiva do Chão, Poesia Quase Toda: "Ah, como é bom a gente ter infância." Ao longo dos poemas, percebe-se que ele fala da infância como quem fala de algo vivido na véspera ou até no mesmo dia. O sentimento que fica é de que a infância está presente em cada fase da vida, uma infância sempre atual, intensa e vivida. Em sua essência, Manuel nos mostra que a infância não é só a fase inicial da vida, mas um sentimento que deveríamos carregar e praticar, não esquecer nem abandonar, tampouco ignorar ou calar. Exatamente porque quanto mais se sente atravessado pela experiência da infância, mais escreve e produz.
e nos mostra que a infância, dividida neste livro em primeira, segunda e terceira, esteve com ele até os anos de sua morte. Em entrevista para uma revista, Manuel de Barros reflete: tudo que eu aprender até meus 90 anos era nada. Meus conhecimentos eram sensoriais. O que aprendi em livros depois não acrescentou sabedoria, acrescentou informações. O que sei e o que uso para a poesia vem de minhas percepções infantis. Em resumo, suas percepções infantis são, na verdade, tudo o que ele tem. O restante são apenas informações e não sabedoria. Bem, como você pode perceber, futuro escritor, a questão da infância é uma temática recorrente no íntimo da estética textual do autor. A partir desse reconhecimento, atente-se para a pergunta que intitula a aula: do que lembramos em Memórias Inventadas? Se você chegou até esse momento da aula, saberá responder com convicção. Para além de tudo isso, falemos agora um pouco acerca da memória enquanto elemento da produção literária. O trabalho com lembranças oferece um meio eficiente de vincular as memórias pessoais do autor com novas perspectivas no campo cognitivo-afetivo. Conforme explanado por Beth Marcucci no artigo integrante do dossiê A Produção de Textos na Olimpíada de Língua Portuguesa, as memórias literárias têm como propósito sociocomunicativo mais importante recuperar numa narrativa escrita vivências de tempos mais remotos, relacionados a lugares, objetos, pessoas, fatos, sentimentos ou valores. Tudo isso experienciado pelo próprio autor, ou até mesmo que lhe tenham sido contados por terceiros, mas que lhe digam respeito de algum modo. Numa linguagem que se configure como um ato discursivo próprio e recrie o real, sem um compromisso com a veracidade ou com a magnitude dessas ocorrências. Tudo isso pode ser observado nas prosas poéticas integrantes do livro Memórias Inventadas e até mesmo no texto lido no início dessa aula. Aliás, na própria apreciação de textos desse gênero, o leitor consegue imergir nas memórias narradas ficando imerso na história contada. Dessa forma, a sensação que experiencia remonta os sentimentos do leitor em diálogo com os sentimentos do próprio autor. Em nosso cotidiano, muitas das vezes, acionamos a memória inevitavelmente, porque estamos sempre fazendo uma relação entre o que está acontecendo agora e o que já aconteceu. Ou seja, a memória está sempre presente no que existiu e no que ainda existe. É um exemplo disso lembrarmos do que não tem no armário da cozinha antes de ir fazer compras no supermercado, por exemplo. Há várias outras situações em que a memória surge por meio de perguntas que fazemos ou que fazem para nós e que nos remetem ao passado. Em outras situações, a memória acaba sendo despertada por um objeto, um cheiro, um local ou uma circunstância. Ao utilizar a memória, sempre fazemos um jogo do agora com o ontem ou do aqui com o lá. E você? Sabia que todos esses elementos memorialísticos podem servir como inspiração e das grandes para a produção literária? Que tal começar a escrever memórias? Afinal, rememorar é algo corriqueiro, que fazemos sem sentir ou pensar. Os gêneros utilizados para rememorar incluem a escrita de um relatório de trabalho, de um currículo, de um questionário a ser respondido numa consulta médica, a escrita de uma biografia ou de um livro de memórias literárias, como foi feito por Manuel de Barros em Memórias Inventadas. Nesse caso, o escritor foi convidado por uma editora para narrar suas memórias de um modo literário, ou seja, a fim de reviver uma época por meio de suas lembranças pessoais, buscando despertar emoções do leitor e procurando levá-lo a compartilhar suas lembranças de uma forma vívida. Sendo assim, ele escreve com a consciência de que precisa encantar o leitor com seu relato. Para isso, o autor memorialista, no geral, usa a língua com liberdade e beleza, dando preferência ao sentido figurativo das palavras, por exemplo. Por fim, futuro escritor, você pôde perceber que narrar memórias é uma habilidade que se aprende. Depois de pensar as memórias pessoais como elemento literário, você se torna livre para reconstruir e recriar essas memórias que pertencem somente a você, bem como foi feito por nosso autor de referência, não é mesmo? Sem precisar fazer uma transcrição exata da realidade,
pois o ato de narrar é sempre uma criação fictícia. Quando narramos um acontecimento de forma literária, o imaginário do narrador atua sobre as lembranças recolhidas, podendo transformá-las e dando uma vida da qual permite que o leitor compartilhe. Para isso, o narrador destaca alguns aspectos mais envolventes e omite outros menos envolventes. Chegando no fim da nossa aula, percebemos que a aventura de escrever memórias literárias é uma experiência muito rica, que a princípio parece não ser fácil, mas com a ajuda de um professor, os futuros escritores poderão aprender a ler e escrever esse gênero literário tão significativo. Finalizamos aqui com uma lição. Escolha um dos textos do livro Memórias Inventadas e correlacione com uma memória pessoal de preferência. E lembre-se de colocar em prática as discussões desenvolvidas nesta aula. Boa leitura e até a próxima!